todo ativo para operar tem suas vantagens e tem seus desafios. Por exemplo, o mini dólar, ele é muito errático e muito volátil. Então você precisa ser muito rápido, você precisa estar atento o tempo inteiro, porque o tempo todo as coisas podem mudar. De repente você pode estar numa posição vendida e precisar encerrar essa posição e até às vezes inverter a sua posição, passando de vendido para comprado. Já as ações, apesar de ter a volatilidade, elas costumam seguir uma tendência. Isso, por um lado, é uma vantagem. Por outro, você pode ter que esperar mais tempo. Então, se você tem um probleminha ali de ansiedade, aí você vai precisar passar vários minutos, às vezes até horas, esperando que aquela ação atinja aquele determinado patamar para que você realize um lucro. E às vezes esse lucro, talvez você precise encerrar antes, sem ter o lucro que você deseja. Até para o stop é complicado, porque também demora. Vamos supor que você colocou lá um stop de 10 centavos que seja. Às vezes tem ativo que para descer, se você comprou, para descer esses 10 centavos leva meia hora, mais. Daí você vai ter que procurar uma ação que tenha mais negociação, tenha um alto nível de negociação. Só que nem sempre as mesmas ações vão estar no mesmo patamar. Ou seja, você vai encontrar ações que, num determinado período, são muito negociadas, tem um volume muito grande de negociação. Você vê lá o spread baixo, o tempo todo 1 centavo de diferença, e ela avança 10 centavos rapidamente, retrocede 10 centavos, 20, 30, 50, até R$1, como acontece com algumas ações. Só que isso acontece por um período e aí depois ela simplesmente para de ter esse interesse, as pessoas param de se interessar por aquela ação e você vê que não vale mais a pena fazer um day trade ou mesmo um swing trade com aquela ação. Um exemplo disso é aquela COG-N3, por exemplo. A COG-N3 houve uma época que ela era muito negociada e tinha uma volatilidade bem interessante. Eu cheguei a realizar lucros muito bons, com diferença de 50 centavos, R$1 para cada operação, mas depois de um período ela simplesmente passou a ter ali uma variação de no máximo 10 centavos, mesmo com muitos negócios. E daí, para você ter lucros ali com 10 centavos, com ações que tem as taxas que você paga e tudo, é mais complicado, porque você precisa operar um volume muito grande. Por exemplo, se a ação variou ali R$1, ok, você pode, se você operar 1.000 ações, você ganhou R$1.000. Mas com 10 centavos, para você ganhar R$1.000, vê aí a quantidade de ações que você tem que negociar. Porque 10 centavos é 10%, não é isso? Então você teria que negociar 10.000 ações para que você tivesse ali um lucro de 1.000. Nesse caso, você teria que procurar outra ação que tivesse agora o interesse dos traders para que você pudesse operar de forma mais eficiente. Eficiente exatamente nesse sentido, de que você não precisa colocar lá 10.000 ações, 50.000 ações, 100.000 ações para poder ter um lucro considerável, mas que você pode ali operar 500 ações a cada vez. Você pode operar 1.000 ações sem muitos sobressaltos. No caso da Cogna 3, por exemplo, lembrando que isso não é uma recomendação de investimento, eu comprava 1.000 e um dia eu não fazia o day trade, fazia o swing trade. Comprava 1.000 num dia e no dia seguinte eu vendia 1.000. Aí depois, no outro dia eu comprava de novo e vendia no outro dia. E passei bastante tempo fazendo isso. No caso, nem todo dia eu operava. Uma coisa que você tem que aprender também é que você não precisa operar todo dia. Depende muito assim do que você faz nos seus outros dias. Se você trabalha, se você estuda, se você tem outras atividades. Mas também tem dias que você não vai encontrar uma chance boa de você ter um lucro. Se você ficar entrando em todo o trade de forma assim, não, eu tenho que entrar hoje, aí você aumenta o seu risco de perda. E isso não é aconselhável. Daí você vai ter dias que
vai ter o que entrar, não vai ter uma ação legal para você entrar, não vai ter uma chance, vai estar muito incerto, e nessa incerteza a probabilidade de prejuízo é maior, e você precisa realmente decidir que você não operar. Tem uma frase um mentor muito importante para mim, de quem eu fiz o curso, que ele sempre diz o seguinte, que não operar também é operar. Ou seja, quando você decide que não vai operar naquele dia, você também está operando. Você decidiu ficar no zero, você não vai entrar em operação, portanto você não vai ter prejuízo, também você não vai ter lucro, mas você decidiu não operar. Vai ter dias assim, não tem problema nenhum em não operar, desde que você simplesmente não abandone o seu posto, né, de trader e se volte lá no outro dia e veja se tem oportunidades que valem a pena você arriscar e entra. Uma dúvida muito frequente das pessoas é que, por exemplo, se eu vou comprar 1.000 ações Bradesco, lembrando que isso aqui não é recomendação de investimento. Se eu fosse comprar ali 1.000 ações Bradesco, atualmente ela está 11, a gente está gravando aqui em dezembro, então a cotação está ali 11 e pouco, 11,50. Aí o que acontece? Se eu fosse comprar para manter essa ação, eu teria ali 11.500 reais para comprar as 1.000 ações. Só que para fazer um swing trade, por exemplo, eu deveria ter apenas como garantia 8% desse valor. Isso na corretora que eu opero. Ou seja, de 10 mil, eu precisaria só de 800 reais na conta do CDB. Poderia ter ali 800 reais no CDB e operar um swing trade com o valor de 10 mil. Agora, nem todo ativo vai ser esse valor, porque depende muito de alguns fatores. Por exemplo, se o ativo lá, se a ação, ela não tem muita liquidez, é uma ação que ninguém quer comprar, não tem quase nenhum negócio durante vários dias, aí claro, você vai precisar de uma margem de garantia muito maior. Às vezes até de 100%, dependendo da ação. Você vai fazer swing trade numa ação que não tem negócio, tá? Isso é básico. Você não pode entrar numa operação swing trade onde ninguém compra, ninguém vende aquela ação. Você vai ver lá no dia todo, não tem nem 1.000 negócios. Então isso aí vai impactar ali na margem de garantia que você precisa ter. Então, resumindo, eu não preciso ter os 11.500. Eu poderia ter ali cerca de R$ 1.000 tranquilamente, como margem de garantia em um CDB para fazer um swing trade. E nisso eu compraria 10 mil num dia por 11,50 e venderia no outro, por exemplo, 1.000, aliás, né? E venderia no outro dia por 11,80. Eu lucraria a diferença ali de 30 centavos. Aí você pega os 30% de 1.000, que seria 300 reais. Isso numa operação. Evidentemente que quando a gente faz as operações, normalmente com o passar do tempo, você consegue administrar muito mais ações para que você aumente as suas chances de lucro. Daí a gente está falando de mas num dia ou numa semana você vai operar ali com 9, 12 ações diferentes. Então não é só uma ação, você pode ganhar 300 com uma, 100 noutra, pode ganhar 500 noutra, depois de repente você perde 200 noutra. Desde que você tenha um bom gerenciamento de risco, você vai conseguir manter o seu lucro. Escolher o ativo, né, para que você faça as suas operações, seja de swing trade ou de day trade, você precisa observar essas coisas, volatilidade, a condição de que se tem negócio, que é a liquidez, ele precisa ter alta liquidez. Se for ações, recomenda-se que ela tenha uma variação ali diária de pelo menos 50 centavos, porque tem as taxas, algumas corretoras cobram taxas muito altas e realmente consomem boa parte do seu lucro. Se você for operar para ganhar 10 centavos, 30 centavos, talvez não vale a pena. Então, precisa ter essa variação aí de 50 centavos no dia, e no mínimo. E também ela precisa ter muitos negócios. Recomenda-se, por exemplo, que ela tenha ali pelo menos 10 mil negócios no dia para que você possa sair daquela operação caso você precise. Ou seja, tem que ter muita gente disposta a vender e a comprar para que você entre no negócio. Caso você precise sair, você tenha como sair daquele negócio sem ter grandes prejuízos. Se você tiver dúvidas quanto ao ativo que você vai procurar, aí você entra nos canais que normalmente escolhem as ações para aquela semana para operar.
Tem muitos canais, por exemplo, o canal da Ágora, ele mostra muitas oportunidades de swing trade, de day trade. Tem outras corretoras também que têm seus próprios canais. Agora busque essas dicas, essas informações com corretoras sérias, com pessoas que têm realmente um respaldo ali legal para fazer esse tipo de recomendação. Porque se você for entrar em uma situação aleatória de uma pessoa que você nem conhece, vai operar ativo tal, isso é perigoso porque a pessoa pode até estar numa posição ruim e ela quer sair daquela posição e ela vai e recomenda aquilo para um monte de gente com o intuito simplesmente de que ele possa sair daquela posição, ou seja, ele recomenda ali, olha, hoje a bola da vez é a ação tal, aí incentiva um monte de gente a comprar, aquele movimento de repente ajuda que aquela pessoa saia daquela posição. Então, isso pode ocorrer, eu não estou acusando ninguém que fez ou que venha fazer isso, mas que é uma possibilidade, então você precisa estar atento com essas coisas. Busque sempre autonomia, busque conhecimento para que você tenha autonomia e a independência das suas operações. Desejo a você uma excelente aprendizagem e até o próximo vídeo.